Bom dia a toda a igreja, graças e paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos colocar de pé para iniciarmos o culto nessa manhã. Quero te convidar a fechar os seus olhos aí no seu lugar. Nós temos um tempo de oração ao Senhor e eu gostaria de te convidar a apresentar a sua vida a Deus nessa manhã, se colocando diante dele, pedindo perdão pelos seus pecados, pelas suas falhas. Que o Senhor possa encontrar no seu coração nessa manhã aberto, sedento, preparado para receber aquilo que Ele tem para liberar sobre a sua vida. Essa é uma manhã diferente, essa é uma manhã de uma época do ano em que nós precisamos, talvez mais do que nunca, estarmos posicionados, orando pela nossa cidade, orando pelo nosso país. Eu gostaria de convidar você a juntos nessa oração colocarmos todas essas coisas diante do nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos por estar aqui nesse lugar nessa manhã. Te louvamos, Senhor, pela vida do teu povo que está reunido nesse domingo para adorar o teu nome, para buscar a tua face, para estudar a tua palavra, conhecer mais de ti, Senhor. Muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos dá de viver. Obrigado, Senhor, porque muitos de nós outrora estavam perdidos lá fora, Senhor, e num tempo como esse estavam vivendo debaixo de uma ilusão, vivendo debaixo de uma falsa felicidade que sempre terminava em momentos de vazio, em momentos em que o confronto mostrava que aquilo não era uma alegria de verdade. E hoje, Senhor, em tua presença nós podemos desfrutar de uma alegria que não rouba a vida de nós, mas que gera mais vida, que gera verdadeira alegria, que não está condicionada, Senhor, à circunstância, ao cenário, mas a única condição é a sua presença em nós, Senhor. Nós te agradecemos por fazer parte do teu povo e que possamos, Senhor, olhar com misericórdia aqueles que nessa manhã e nesses dias se encontram, Senhor, nessa perdição, se encontram, Senhor, debaixo de jugo de maldição, Senhor, que nós possamos orar por essas pessoas em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, e oramos assim no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia no Salmo 52. Salmo 52, nós vamos ler o Salmo completo, do versículo 1 até o versículo 9. O título aqui na minha Bíblia está A Justiça e a Bondade de Deus. Salmo 52, versículo número 1. Nós vamos ler do 1 até o versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: Por que você se gloria na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. Com a língua você trama planos de destruição. Ela é como a navalha afiada que só produz enganos. Você ama o mal mais do que o bem. Prefere mentir ao invés de falar a verdade. Você ama todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus destruirá para sempre. Ele o pegará e arrancará da tenda em que você habita e o extirpará da terra dos viventes. Os justos verão tudo isso e temerão e rirão dele, dizendo: Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, mas confiava na abundância dos seus próprios bens e se fortalecia na sua perversidade. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Sempre te louvarei, porque assim o fizeste. Na presença dos teus fiéis esperarei no teu nome, porque é bom. Amados, esse salmo é um salmo que enfatiza a justiça e a bondade do Senhor, conforme falei aqui no título desse salmo. E nesses dias que nós estamos vivendo, nós vemos pelo menos duas situações, dois cenários que são muito comuns. Pessoas que nesse momento depositam sua confiança em coisas ilusórias, em coisas passageiras, e pessoas que encontraram no Senhor a verdadeira segurança, a verdadeira confiança. O nosso papel enquanto povo de Deus é orar para que haja livramento a essas vidas. Talvez hoje você esteja aqui, mas com o seu coração na mão,
apertado, o seu clamor tem sido colocado em prol de alguém que você ama muito e que nesse momento se encontra perdido lá fora. Que a nossa oração seja para que homens e mulheres sejam libertos da enganação e possam encontrar ao Senhor. Que nós possamos orar pela vida de cada jovem, pela vida de cada adulto, de cada criança que se encontra no meio dessa situação toda que está acontecendo, e que o Senhor dê livramento em nome de Jesus. Eu gostaria que você, de maneira profética nessa manhã, pudesse levantar uma de suas mãos. Nós vamos orar pela vida da nossa cidade especialmente, e eu gostaria que você colocasse diante de Deus agora seus amigos, seus familiares, aqueles que nesses dias estão perdidos nos vícios, estão perdidos na libertinagem, estão perdidos às vezes até nas drogas, reféns de toda essa situação do pecado. Senhor, em nome de Jesus, faça, Senhor, brilhar a tua luz nesses dias. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos diante de ti a cidade do Rio de Janeiro. Senhor amado, guia, Senhor, o teu povo nesses dias, que não sejamos, Senhor, acusadores, mas intercessores do Senhor nesse tempo, Senhor amado, porque aqueles que estão perdidos lá fora, eles não precisam, Senhor, de mais um dedo acusador, de mais uma mão que venha empurrá-los, mas que eles venham encontrar, Senhor, mãos erguidas do povo de Deus, intercedendo, orando, agindo pelas suas vidas. Senhor, toma todos os projetos missionários, toma, Senhor, os trabalhos que estão sendo feitos, Senhor, nas ruas, nos blocos, nos sambódromos, Senhor, usa os teus missionários, usa, Senhor, os teus jovens, os adultos, homens e mulheres, que estão, Senhor, nesse momento pregando a tua palavra, Senhor, da autoridade do teu Espírito Santo. Toma, Senhor, cada igreja com as suas portas abertas, igreja, Senhor, nas comunidades, igreja, Senhor, em cada rua, em cada bairro, Senhor, que venha se atrair pecadores, Senhor, toma nas tuas mãos cada pessoa que procurará essas igrejas, Senhor, toma aqueles que entrarão, Senhor, em busca da tua presença, em busca de sentido para as suas vidas, Senhor, que o alcoolismo venha ser lançado por terra, que o vício das drogas seja lançado por terra, e que nada disso venha impedi-los de receber a tua presença poderosa, Senhor. Toma os nossos amigos, toma, Senhor, as pessoas que nós amamos, aquelas que não conhecemos, Senhor, em nome de Jesus. E eu oro especialmente, Senhor, nesse momento, por aqueles que estão desviados da tua casa, Senhor. Senhor, quantas vidas que estão nesses lugares, que um dia estiveram na tua presença, Senhor, e que se afastaram por decepções, que se afastaram, Senhor, em busca de uma alegria que na verdade é uma grande falsidade. Senhor, muitos que caíram por conta dos seus desejos, que caíram por causa de vários motivos, Senhor amado, em nome de Jesus, eles possam ter um encontro contigo nesse momento. Senhor, toma cada vida em tuas mãos, fortaleça, Senhor, cada pai, cada mãe, cada familiar que tem orado por parentes, Senhor, em nome de Jesus, que nesses dias, todo o mover do Senhor feito, Senhor, independente das denominações, independente do tipo de trabalho que está sendo feito, que o Senhor faça prosperar, Senhor. Toma também cada retiro nas tuas mãos, mova, Senhor, o teu sobrenatural nesses lugares. Nós, como povo de Deus, oramos assim, Senhor, e desde já te agradecemos pelo teu cuidado, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Então, pelo amor do Senhor, agora, Senhor, você vai dar a sua Senhor.
Fortalecido a cada dia mais, Senhor. Fortalece, Senhor, a caminhada da tua igreja. Senhor, nesse dia nós também oramos pelo teu povo, Senhor amado. Que em nome de Jesus o Senhor venha derramar sobre nós sabedoria, discernimento espiritual, Senhor. O Senhor venha nos dar a luz da tua palavra, a luz do teu Espírito Santo, Senhor, para sabermos separar o que é de Deus e o que não é de Deus para a nossa vida, saber separar, Senhor, o que é bênção daquilo que não é bênção. Senhor, fortalece também a fé dos teus filhos e filhas para crer, Senhor, naquilo que o Senhor tem agido, naquilo que o Senhor tem trabalhado. Senhor, em nome de Jesus, cuida do teu povo, Senhor. Lança por terra, Deus, tudo aquilo que não provém de ti. Senhor, lança por terra tudo aquilo que é lançado contra as nossas vidas, Senhor, para nos abater, e que em nome de Jesus o Senhor venha renovar sobre nós um espírito inabalável, Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Deus, entregamos o louvor a ti nessa manhã e te pedimos, fala conosco através da tua palavra, Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar. E na medida que você for voltando, ainda de pé, abra sua Bíblia aí em Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 14. Nós vamos meditar nessa manhã na palavra do Senhor do 14 até o 20 e já compartilho com vocês também o tema dessa mensagem, Marcos capítulo 1, versículo 14, dando continuidade aí às ministrações nesse evangelho, e que a palavra do Senhor possa encontrar o coração aberto aí nessa manhã para receber. A palavra do Senhor diz assim: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. E ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E Jesus lhes disse: venham comigo, e eu lhe farei com que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles seguiram Jesus, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Somente até aqui. Deixe sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Senhor, tua palavra está lida nessa manhã,
e nós te pedimos que o Senhor venha ministrar aos nossos corações essa mensagem. Senhor, que não seja apenas conhecimento para a mente, mas uma verdade revelada para o nosso coração e nossa caminhada, Senhor. Essa é a nossa oração nessa manhã, te pedindo mais uma vez, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, deixe sua Bíblia aberta aí para ir acompanhando a mensagem. E o tema dela nessa manhã é o agir de Deus e os seus efeitos. O agir de Deus e os seus efeitos. Amados, a gente já vem lendo na palavra do Evangelho de Marcos, o capítulo 1, e a gente já passou por todos os outros 13 primeiros versículos até hoje. Nós tivemos a primeira mensagem falando sobre boas notícias, nós tivemos a segunda mensagem falando sobre o ministério de João Batista, e na semana passada a terceira mensagem falando sobre o aparecimento do Messias. E hoje, nessa manhã, nós vamos falar um pouco sobre o agir de Deus e os seus efeitos, porque essa palavra, ela traz para nós alguns detalhes muito interessantes aqui, que eu quero compartilhar com você, que nos mostra ações de Jesus e o que ela provoca na vida daqueles que ouvem a sua voz. Porque quando Deus fala, quando Deus se move, quando Deus faz alguma coisa, a nossa vida é diretamente impactada por isso. Você crê nisso, amém? Quando Deus move, quando Deus lança uma palavra sobre nós, mudanças acontecem. E eu quero compartilhar aqui com você já o primeiro ponto dessa mensagem, para você já começar a entender o que nós estamos falando. Primeiro tópico, se você está anotando, marque tempo e lugar. Primeiro ponto dessa mensagem, tempo e lugar. E a gente já vem falando sobre lugar já nas últimas semanas, e esse tema volta de novo, né? Vem comigo no versículo 14. Versículo 14 do texto que lemos vai dizer assim: depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. Vamos falar aqui sobre tempo e lugar. Eu quero começar falando sobre o lugar aqui com você, que já é algo que a gente já vem falando nas últimas semanas. O lugar volta agora, Zelinha, ao nosso campo de visão. Jesus vai para o deserto, que era onde estava João Batista. Um lugar árido, um lugar sem beleza, um lugar que ninguém queria estar. Jesus sai de Nazaré para ir até o deserto. Nazaré era um lugar desprezado. E quando Jesus sai do deserto, ele volta para a Galileia. A Galileia era um lugar também desprezado. Galileia era como se fosse ali o estado, Nazaré uma cidade. Jesus volta para a Galileia, e ali na Galileia ele começa o seu ministério. E a Galileia, amados, era um lugar, conforme já falei aqui, desprezado por todos os judeus de Jerusalém, da Judéia, porque na Galileia moravam pessoas muito simples, pessoas que não tinham, Andréia, conhecimento da lei. Logo, na Galileia Drica, as pessoas erravam muito com relação a certas atitudes que deveriam tomar. Na Galileia, Douglas, havia uma ignorância espiritual, e as pessoas erravam muito na sua maneira de fazer a purificação, de oferecer os sacrifícios. Eram pessoas muito simples e faltava entendimento. E ao invés de elas serem vistas como pessoas para ser cuidadas, elas eram enxergadas como pessoas desprezíveis, a ralé, e era vista daquela maneira. Jesus vai para aquele lugar e começa então o seu ministério, mais uma vez nos fazendo lembrar que Deus não vê com os nossos olhos, Deus não enxerga como nós enxergamos, e graças a Deus por isso, né? Deus não enxerga como o homem enxerga. Galileia talvez seria o último lugar que uma pessoa olharia e gostaria de iniciar um ministério que fosse influente, que fosse impactante, mas o lugar desprezado pelos homens é a prioridade de Deus. O lugar que os homens olham e diminuem é um lugar que Deus
Deus tem como sua prioridade para agir, porque a palavra do Senhor vai nos ensinar: Deus abraça aqueles que os homens rejeitam. Deus abraça, e a palavra do Senhor vai dizer que mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, o Senhor diz: todavia eu não me esquecerei de ti. E Jesus voltar para a Galileia é para nós, Fernanda, algo maravilhoso, porque nos mostra o seguinte: Galileia era mal vista pelos homens, Deus a vê como prioridade. Se nós fomos mal vistos pelas pessoas, Deus tem um olhar de amor para conosco, lugar visto da maneira como Deus quer enxergar. Só que o tópico não é só lugar, é tempo. E eu quero falar aqui também sobre o tempo, porque o versículo 14 vai dizer assim: que momento que Jesus começa o seu ministério na Galileia? Que momento que Jesus vai para lá pregar o Evangelho e começar um mover impactante? O tempo era esse, versículo 14: depois de João ter sido preso. O tempo era um tempo de calamidade, o tempo era um tempo de tristeza, porque João agora está preso. É um tempo em que às vezes a gente olha e diz assim: poxa, Simone, não é um tempo propício para Deus fazer alguma coisa. Por quê? Porque, Deus, eu estou triste, meu amigo foi preso, João foi preso. E aí, cara, a gente olha e pensa: João, um grande pregador, alguém que estava atraindo pessoas até o deserto. E aí, Brian, esse homem está preso. E aí a tristeza bate no coração, porque não é um tempo agradável. Eu acho que aqui, Rogério, Deus não vai fazer nada. E nesse tempo, Jesus começa a pregar. Nesse tempo, Jesus vai para a Galileia e começa a anunciar: é chegado o reino de Deus. Olha aí de novo: lugar desprezível para os homens. O tempo visto pelos homens anda como um tempo improvável, e Deus enxerga ali naquele momento: a hora chegou e o lugar está preparado. Deus não vê tempo e lugar como nós vemos. Às vezes a gente impede de viver coisas boas na nossa vida da parte de Deus, porque a gente custa entender que Deus não vê as coisas da maneira que a gente vê. E a gente quer que Deus faça da maneira como a gente espera. Não, o tempo para Deus agir é quando as coisas começarem a dar certo na minha vida. Não, o lugar para Deus agir é aquele lugar maravilhoso que eu quero chegar um dia. Amados, esteja preparado para viver o improvável de Deus na sua vida. Tempo e lugar, Deus enxerga de maneira diferente. Talvez hoje você esteja vivendo um tempo na sua vida em que você olha e fala assim: desse tempo aqui parece que não vai sair nada. Desse tempo aqui que eu estou vivendo, eu não estou orando como orava antes, eu não estou como eu estava antes, eu gostaria de estar numa fase diferente como eu já estive um dia. O tempo é um tempo difícil, o tempo é um tempo de tristeza. Eu perdi algo que eu queria muito, eu perdi alguém que eu queria muito estar aqui do meu lado, eu perdi. Não é um tempo de felicidade, é um tempo de derrota na minha vida, é um tempo que eu estou triste, é um tempo que eu estou preocupado, é um tempo que eu estou angustiado. Só que a palavra de Deus para mim e para você nessa manhã, ela vem nos lembrar: nos dias em que João Batista foi preso, Jesus começou ali o seu ministério, e o ministério de Jesus é de salvação, é de cura, é de restauração. Os tempos difíceis dos homens não são vistos como um tempo impossível para Deus agir. O tempo e o lugar. Pensa agora aí na sua vida, o tempo que você está vivendo e o contexto em que você está hoje. Pensa aí, qual é o tempo da sua vida hoje? Você está vivendo um tempo de alegria? Você está vivendo um tempo de preocupação? Você está vivendo um tempo de frustração? Você está vivendo um tempo de felicidade, de conquista? Qual é o lugar, o contexto que você está hoje? Você está no contexto que você gostaria de estar? Você está vivendo hoje um cenário que você gostaria de estar vivendo? Você hoje está num lugar onde as pessoas olham e vêem coisa boa? Ou de repente num lugar onde as pessoas olham e veem: eu não queria estar no seu lugar? Qual é a condição que você está vivendo hoje? O que eu quero já começar a trazer esperança para você é que não há contexto e não há tempo que Deus esteja impossibilitado de agir. A gente tem que pegar essa palavra e se agarrar nela. Porque infelizmente, amados, é nesse momento, é nesse contexto, é nesse tempo que a gente se sente mais tentado a largar tudo.
A gente se sente mais tentado, Samir, a jogar tudo pro alto. O tempo é difícil, João Batista está preso, eu tive uma grande perda. O lugar, misericórdia, eu não queria estar nesse lugar, nessa situação. Lugar aqui você não enxerga só geografia, você enxerga aqui um contexto de vida, uma situação que você está vivendo. Poxa vida, eu não estou vivendo um momento legal, eu não estou vivendo um momento de facilidade, está faltando, está complicado, está apertado, o lugar é desprezado, prioridade de Deus. O tempo é difícil, tempo da ação de Deus. Tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, você não precisa abrir, lá em Gênesis 41, versículo 52, eu vou ler ele aqui para você, e se você crer nessa palavra, e você tomar ela para a sua vida, eu quero te pedir que você fale um amém bem forte quando eu terminar aqui. O versículo bíblico diz assim: José chamou o segundo filho dele de Efraim, pois declarou: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Você recebe essa palavra? Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. É isso que nós estamos falando aqui. É na terra da aflição, é no tempo do deserto. E José faz essa declaração poderosa, Léo. No tempo da minha aflição, Deus me fez prosperar. Deus agiu na minha vida. Amados, essa palavra a gente tem que pegar. Quando Deus age, não devemos olhar tempo e lugar com um olho natural nosso. A gente tem que procurar olhar, André, com os olhos da fé. A gente tem que procurar olhar, Ellen, com os olhos da fé. A gente tem que olhar e entender, lembrar sempre o nosso coração, Beth. Deus não enxerga como o homem enxerga. Talvez a pessoa vai olhar para você e falar assim: você está nesse lugar, você é doido. Você está vivendo esse tempo, você está mal demais. E às vezes essas palavras dos homens entram no nosso coração. Só que aí a gente responde: o melhor lugar que eu poderia estar não é aquele que o homem acha agradável, não é aquele que o homem acha que eu deveria estar, é o lugar que Deus preparou para eu estar, é o lugar que eu estou agora. Esse contexto que eu estou agora é o contexto em que Deus quer agir, Ele vai agir na minha vida, e eu creio nisso. Se você tem caminhado ao lado do Senhor, eu creio que o lugar onde Deus tem te colocado é o lugar onde Ele vai mover na tua vida. Segunda coisa que eu quero destacar aqui nessa mensagem: atitude e ação. Segundo ponto dessa mensagem: atitude e ação. Rogério, você me dá licença, eu vou pegar o teu banquinho aqui emprestado, tá? Esse banquinho aqui só senta os nobres. Atitude e ação. Eu quero ler com você aqui, versículo 15. Olha o que diz esse versículo. Ele dizia, Jesus dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Vamos ler junto o final do 3? 1, 2, 3. Arrependam-se e creiam no Evangelho. A pregação de Jesus é essa. Jesus está andando ali, Rafael, e ele fala: ó, o reino de Deus está chegando, o tempo é esse, arrependam-se e creiam no Evangelho. Atitude e ação. Eu quero falar sobre isso aqui com você agora, porque quando Deus age, primeira coisa, Ele age no tempo e no lugar que Ele quer, não o que a gente quer. Primeira coisa que a gente já viu. E quando Ele age, Brian, uma coisa Ele anuncia para nós, na verdade duas. Ele chama cada um de nós, Rogério, para uma atitude e uma ação. Atitude e ação. Repete aí, faz tempo que eu não peço vocês repetir nada, né? Olha aí, atitude e ação. Atitude e ação. Eu vou dar vou ilustrar isso aqui para vocês entenderem. Imagine que eu tenho uma missão, Marcos. A minha missão é chegar até aquela porta, abrir ela e sair. Essa é a minha missão, eu tenho essa incumbência, Dica. Eu tenho que sair, eu tenho que passar por aquela porta. Só que acontece o seguinte: eu estou aqui sentado. E aí, Douglas, eu tenho essa missão. Cleiton, você tem que sair por aquela porta. Você tem o chamado, você tem que fazer isso agora. Só que para isso acontecer, primeira coisa, eu tenho que tomar uma atitude. Eu estou aqui sentado, e aí, Beth, Deus vira para mim e fala: ó, você tem que sair por aquela porta. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Tomar uma atitude, me levantar. Atitude, me levantar. Atitude significa
Eu até anotei aqui para trazer o significado para você. Maneira como o corpo está posicionado. Pose, posição, postura. Atitude nesse caso aqui é: estou sentado, preciso sair para aquela porta. Primeira coisa que eu tenho que fazer: postura, me levantar para que eu possa dar prosseguimento. Atitude, me coloco de pé. Só que a atitude só não basta, não adianta só eu ficar em pé, eu tenho que sair para aquela porta. E aí entra a ação. Qual é a ação? Eu tenho que me mover até aquela porta, eu tenho que abrir essa porta e sair por ela. Atitude, me coloco de pé. Ação, me movimento. Significado de ação: atuar, fazer algo, produzir algo. Atitude e ação. Aí eu quero mostrar no texto para você aqui, que esse texto traz para nós atitude e ação também. Olha o que diz aqui, por exemplo, no versículo 17. Vem aqui comigo no versículo 17. A palavra do Senhor diz assim, vamos ler o 16 também. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E Jesus lhes disse: venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de gente. Agora 18. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Atitude que eles tomaram: eles estavam ali arrumando as redes. Primeira atitude, Rogério: largaram as redes. Atitude: opa, Deus tem uma obra na minha vida que não é lidar com essas redes. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, Ana, é soltar a rede. Atitude. E o que eu tenho que fazer depois? Ação. Qual foi a ação deles? Seguiram Jesus. Atitude: soltar as redes. Ação: seguir Jesus. Você está entendendo aí, amém? Amém? Atitude e ação, a gente precisa disso. Precisamos tomar uma atitude de obediência, tomar a postura que Deus quer de nós e tomar as ações depois para completar isso. Só que é o seguinte, amados, para viver o reino de Deus, para viver essa ação de Deus na nossa vida, Lucas, não posso viver um só. E um dos grandes erros nossos na caminhada é escolher viver apenas uma dessas duas coisas. Muitos de nós, eu vou dar um exemplo, fracassamos na caminhada quando separamos essas duas coisas e achamos que uma sem a outra fará diferença. Quer um exemplo? Você está lá, um culto, um encontro, um retiro, alguma coisa, você está lá, e aí você está na sua posição que você está atualmente, e ali, Fernanda, você está ouvindo a palavra sendo pregada, e aí o pregador, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele fala assim: Simone, Deus tem algo diferente da sua vida, mas você precisa fazer a sua parte. Aí você toma uma atitude: Senhor, a partir de hoje vai mudar. Aí você toma uma atitude, você vai no altar e ora. Você toma uma atitude, você se dobra no seu lugar. Você toma uma atitude e declara para o Senhor: Senhor, vou fazer. Só que aí depois acaba o culto, não tem ação, tem atitude. Ou como muitas pessoas às vezes se entregam a vida para Jesus ali no culto: olha, eu quero receber Jesus, eu vou viver algo novo, vou viver algo diferente. Só que aí quando acaba o culto e vai embora para casa, ficou só na atitude, não teve ação. Se colocou de pé, mas não atravessou a porta. Largou a rede, mas ficou lá perto do barco ainda. Entenda, não era o suficiente, cara, em só largar a rede e ficar ali, encostado no barco. Era necessário, Beth, largar a rede e seguir Jesus. Uma atitude e uma ação. É necessário ter essas duas coisas. Não podemos viver uma vida só de atitude sem ação, porque a atitude por si só, ela morre. A atitude por si só morre. A gente pode até comparar aí, né? Quem nunca na escola, né? Agora, acredito que todos aqui já tenham feito isso, né? Plantou o feijãozinho no copinho, né? Lembra aí dessa? Lembra dessa? Alegria que só, né? Viu o brotinho nascendo ali, opa, nunca mais vou comprar feijão. Mãe, pode economizar, porque eu plantei aqui morando, o feijão brotou e o feijão começa a crescer. Minha maior tristeza era que o meu nunca chegava, os dos outros ainda cresciam um pouquinho, o meu sempre ficava na metade. Poxa vida, então não leva jeito para plantar feijão. E às vezes na nossa vida, amados, comparando a isso, a gente toma uma atitude, manda os feijãozinhos no copinho, só que aí a gente sempre ouvia depois: ó, vai chegar uma hora que vai ter que tirar do copinho e colocar no vaso. É atitude ali, mas tem que completar com ação. Atitude e 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 ação.
exemplos práticos na nossa vida, fazer um voto com o Senhor de obediência, entregar a vida para Jesus e lá fora lutar contra as suas próprias vontades. Sabe o que é ação na nossa vida? É lá fora lutar contra aquilo que nos prende ao pecado. A nossa ação é lutar contra aquilo que nos impede de viver uma vida santa. Sabe qual que é a atitude hoje? É rejeitar convites, é negar as nossas próprias vontades, é renunciar conversas, é renunciar palavras, muitas das vezes renunciar até sentimentos nossos. Senhor, eu não quero me entregar para isso. É lutar contra os desejos da nossa carne. A ação é empenho. A atitude é entender o que você tem que fazer e se colocar na postura, se colocar de pé. A ação é luta. E aí, essa é a parte importante. É a hora que você peleja, é ali, Douglas, você tem que decidir, seguir o desejo da sua carne, do pecado, ou seguir o desejo do Senhor, a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. E a gente tem que empenhar nisso. Jesus chama, cabe a nós tomarmos uma atitude e termos uma ação. Atitude e ação são inseparáveis. Os discípulos largaram as redes e seguiram Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Terceiro e último ponto da mensagem: atitudes e propósito. Primeiro ponto, tempo e lugar. Segundo ponto, atitude e ação. Terceiro e último ponto, atitudes e propósito. Uma atitude só sobrevive se for sustentada no propósito maior. Tem muita gente tomando atitudes por aí afora, mas não tem propósito, não tem fundamento nenhum. Olha a atitude dela. Virada de ano, por exemplo. Entrou 2023. Tomou uma atitude. Esse ano vai ser diferente. Mas diferente como? Não sei, mas vai ser diferente. Esse ano vai ser especial. Tá, mas especial como? Não sei. Vai ser especial. Vai ser especial que eu coloquei a roupa da cor tal, pulei ondinha, fiz isso, fiz aquilo outro, e dei cambalhota. Vai ser especial o negócio. Não tem fundamento nenhum. Mas tem atitude ali. Qual que é a atitude? Você vai ser especial. Só que é o seguinte, quando não tem fundamento, passa uma semana, tá igualzinho 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, vai puxando para trás aí. Vai puxando. Se não tiver fundamento, não sobrevive a atitude. A atitude tem que ter fundamento, e o fundamento é propósito. E aí eu quero falar um pouco sobre propósito aqui. De novo, atitude é comportamento que a gente toma por uma disposição interior, algo dentro de nós que mudou e a gente tomou aquela atitude. Qual que é o propósito aqui nesse texto? Vem comigo aqui, versículo 17. Jesus chama os discípulos e ele já dá ali um propósito para eles. Qual que é o propósito? Versículo 17. Jesus lhe disse: venham comigo e agora, propósito, e eu farei com que sejam pescadores de gente. Propósito da vida deles agora aqui, Brian, qual que é? Alcançar pessoas, servir pessoas. Esse é o propósito. Qual é o nosso propósito hoje, pastor? O que a gente pode dizer hoje que é o nosso propósito? Nosso propósito é amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Esse é o nosso propósito também. O propósito é isso. Agora, uma coisa interessante que eu vou falar aqui sobre propósito, e aí preciso ser muito franco, né, para a gente poder entender bem aqui o que vai ser dito. Hoje em dia está na moda falar sobre propósito, não é verdade? Você abre aí a rede social, fala-se muito sobre propósito. Isso é bom e também é ruim ao mesmo tempo. Por que é bom e ruim? Porque falar sobre propósito hoje virou praticamente um chavão. Às vezes a gente cai no erro de falar de propósito de uma maneira vazia. Não, tem que viver o propósito. Tem que viver o propósito. O propósito isso, propósito aquilo, propósito aquilo outro. Propósito é importante, mas que propósito é esse? O que é isso que a gente está falando? A gente tem que entender o que é. E propósito é algo que tem que ser revelado, irmão Ronaldo, com clareza. Quando eu falo para a Zelinha, você tem que viver um propósito na sua vida. A Zelinha, opa, falou firmeza, eu recebo essa palavra aí, então posso. Amém, falou bonito. Léo tem que viver um propósito. Glória a Deus, glória a Deus. Mas que propósito é esse? Não sei, mas falou tanta firmeza que eu perdi. A gente tem que entender o que é isso. O que é isso? É estranho ver muitas pessoas falando sobre propósito, e é uma marca da nossa
mas ao mesmo tempo vive-se sem direção nenhuma. É uma marca da nossa geração. Fala de propósito aberto, maravilhoso, só que ao mesmo tempo vive sem direção. Cada hora está dando tipo um lado, está querendo uma coisa, está querendo... Qual é a direção da nossa vida? E aí, ainda falando sobre a nossa geração, uma frase que está na moda: só vive o propósito quem suporta o processo. Daqui a pouco vão falar até que está na Bíblia. Não tem erro nessa frase, tá? Não tem erro. Pastor, eu estou pecando se eu falar essa frase. Não, porque ela está correta. De fato, só vive o propósito quem suporta o processo. Só que o problema é que a gente repete ela. E aqui agora até abrindo o coração para vocês, eu não aguento mais essa frase. Olha assim, não tem erro nela, mas a gente tem que entender o que estamos falando. A frase em si não tem problema nenhum. Ela é assim mesmo. O problema é que a gente tem que saber bem o que é propósito. A gente tem que ter esse entendimento. Todos temos um propósito. Que ótimo. Qual que é? Vou repetir o nosso propósito: viver para a glória de Deus e abençoar pessoas. Nosso propósito é viver para a glória de Deus e abençoar pessoas. Aí agora eu gosto da frase, sabe? Só vive o propósito quem suporta o processo. Aí é verdade. Só ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo com assim mesmo quem suporta o processo. Porque tem hora que o processo é complicado. Na aula dos adultos aqui hoje a gente falou sobre alguns processos aí que é difícil. Qual que é o processo, pastor? O que é processo? São as lutas, as perseguições, são as batalhas que travamos. Só vive o propósito. Que propósito? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como assim mesmo quem suporta esse processo, quem trava as lutas e vai até o final. E eu estou diante de pessoas aqui que estão na caminhada com Jesus há um tempo aí já. Muito processo vivido aí, não é verdade? Hoje está quase um alimento processado já. É uma maravilha. É processo atrás de processo. Misericórdia, pastor. Estou parecendo advogado. É processo atrás do outro. Mas é assim mesmo. Só viu o propósito que esse pode processo. Agora eu tinha atrás. A gente tem que saber o que é isso. E aí, trazendo de volta aqui para o que a gente está falando, a atitude, ela tem que ter um fundamento, que é o nosso propósito. Qual que é a nossa atitude aqui hoje, nessa manhã, por exemplo? Você veio até esse lugar para buscar o Senhor, amém? Amém. Veio até esse lugar para buscar o Senhor. Então você tomou uma atitude. Você se posicionou. Qual foi a atitude? Tocou o despertador lá na casa da Ellen. Aí o Léo acorda primeiro, tô chutando, hein? Léo acorda primeiro, disposição, preparou o café da manhã, chamou a esposa, chamou a esposa primeiro. Ellen primeiro o nosso café. Sentou na mesa, comeu, ali estava lá dormindo, soninho gostoso. Aí o Léo, vamos aproveitar que o Arthur e o Iago não estão, a Alice está dormindo, vamos tomar o nosso café aqui. Aí depois o Léo foi lá, acordou a Alice, arrumou, todo mundo veio para a igreja. Eu imagino que tenha sido assim, Léo. Tomou uma atitude. Mas tomou uma atitude. Qual foi a atitude, Fernanda? Levantou, vou para a igreja buscar a face de Deus. Só que a atitude, ela só permanece firme e constante, André, se ela tiver o fundamento ali. Qual que é o fundamento? Eu entender a minha vida nessa terra, ganhar dinheiro faz parte, correr atrás dos sonhos faz parte, buscar comprar uma casa, comprar um carro, comprar uma roupa faz parte, mas qual é o propósito da minha vida? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo amigo. E ainda tem um outro texto que vai dizer, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Deus vos serão acrescentadas. O propósito tem que estar ali presente. Por que fazemos o que fazemos? Porque temos um propósito bem definido. Não é verdade? Até porque, né, gente, se a gente não tiver um propósito bem definido, a gente é muito doido, não é verdade? Acordar domingo de manhã, ir para a igreja, ir fazer um monte de coisa, se envolver, brinca com gente que a gente nunca viu na vida, para discipular, para cuidar, telefonar. E o pastor que saiu de São Paulo, veio para o Rio, o tamanho da família. Gente, se não tiver propósito, a gente é doido demais. O apóstolo Paulo uma vez falou isso com muita clareza. Se a gente não crê na ressurreição de Cristo, a gente é o mais miserável de todos. Paulo fala isso. Porque é uma grande loucura, não faz sentido. Só que a gente entende qual é o sentido da nossa vida. Fazemos o que fazemos porque o nosso propósito é amar o nosso Deus acima de todas as coisas.
É por isso que eu abandonei coisas, é por isso que eu parei de ir a certos lugares, é por isso que eu abandonei conversas, é por isso que eu abandonei, renuncio a minha carne todos os dias, porque meu propósito aqui não é fazer o que eu quero, mas é fazer as obras daquele que me criou e que me levantou e que me sustenta. A atitude só vai sobreviver se o propósito estiver muito claro na sua mente e no seu coração. Nunca perca o seu propósito de vista. Pode falar de propósito à vontade. Se quiser chegar em casa e postar a frase que o pastor ama, pode postar também. Pode postar, não tem problema. Nem eu vou postar hoje, só vive propósito, tem suporte processo. Misericórdia. Vou postar, vamos lá. Mas que a gente saiba bem o que é o propósito. A gente tem que saber entender bem isso. Atitudes só se tornam duradouras se forem sustentadas por um propósito maior. Sabe por quê? Se o propósito não estiver claro, o fundamento não estiver claro na nossa mente, hoje pode ser legal você estar na igreja, só que amanhã pode aparecer alguma coisa mais atrativa para você e uma hora você vai escolher o que é mais atrativo. E às vezes o que me preocupa muito é essa nossa cultura de entretenimento, que tudo tem que ser legal. E às vezes isso vai entrando na nossa vida e a gente nem percebe. Já reparou que hoje em dia tudo tem que ser legal? Já reparou? Pensa em qualquer profissão aí, professor. Que professor hoje apenas, minha aula tem que ser legal, senão os alunos vão prestar atenção. Ah não, ó, eu tenho que ser legal, porque senão as pessoas não vão me ouvir. Ah não, ó, tem que ser legal, senão... Mas nem tudo na nossa vida é legal. Tem coisa que não é legal, mas que é importante para a nossa vida. Tem pregação que tem aqui que você não dá um glória a Deus. Não é muito... A carne não acha muito legal, mas é necessário, não é verdade? Pregação que dá vontade de abrir um buraco no chão e enfiar a cabeça e falar, Senhor Jesus. Mas a gente precisa. Né? O Xande até estava me contando, né, Xande, a exortação lá do pastor na igreja, lá tem hora que a exortação tem que vir, não é? Dói, mas, Senhor, a gente precisa. A gente precisa entender qual é o nosso propósito. Aqueles discípulos, todos que o texto aqui nos mostra, todos os discípulos, só foram o que foram, só viveram o que viveram, porque estavam fundamentados no propósito revelado nas palavras de Jesus. Pedro só foi quem ele foi, porque ele estava fundamentado, cara, nas palavras de Jesus. E a gente só será aquilo que Deus quer, Lucas, na nossa vida, se a gente estiver fundamentado todos os dias nas palavras de Jesus para nós. É por isso que a gente tem que ler e conhecer a palavra. É por isso que a gente tem que ter esperança e confiar na agir de Deus. Atitudes sem propósito são fogo de palha. Atitudes sem propósito é fogo de palha. Eu preciso entender muito bem isso na minha vida, para que a gente não fique pelo caminho. Muitos ficam pelo caminho porque não fundamentam suas vidas nesse propósito. Então, amados, quando Deus age, o tema da mensagem é o agir de Deus e seus efeitos. Deus age e Ele não leva em consideração o tempo e o lugar. O tempo de calamidade, o lugar desprezível, para Deus, Ele não enxerga da mesma forma que nós. Então Ele age, no momento inesperado para nós. Quando Ele age, Ele nos chama para uma atitude e uma ação. Eu tenho que me levantar e tenho que agir. E essa atitude que eu tomei, ela só vai continuar viva dentro de mim se ela estiver bem fundamentada no propósito de Deus para a minha vida. Quero convidar vocês a colocar de pé. Se não tivermos nenhum problema técnico, essa palavra está sendo gravada. Você pode assisti-la novamente depois no canal do YouTube da nossa igreja. Está gravando aí direitinho aí, Zé? Está gravando? Amém. Então a palavra está gravada, deu tudo certo. Você pode assistir ela depois. Eu até peço que, se você puder, assista e compartilhe ela. Porque como Deus falou comigo nessa palavra, eu não sei como foi com você, mas Deus falou demais comigo nessa palavra. E eu tenho meditado nela todos os dias essa semana e certamente vou continuar meditando nela. E que a gente possa pedir para que Deus grave isso no nosso coração em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã e queremos declarar diante de Ti. Entendemos o que o Senhor tem para nós. Entendemos, Senhor, que o Senhor não enxerga tempo e lugar como nós enxergamos.
Então, Senhor, prepara o nosso coração para que ele esteja sedento e de prontidão, Senhor, para viver aquilo que o Senhor tem para fazer, independente do cenário que nos serve. Senhor, também nos dê um ouvido sensível, para que ao ouvir a Tua voz, Senhor, nós possamos tomar a atitude correta, e que a atitude ela venha a ser sucedida de ação. E de nada adianta, Senhor, nós erguemos nossa mão e dizermos amém, concordamos, se lá fora a gente não agir, Senhor, conforme o que nós aprendemos aqui. Nos ajude, atitude de ação. E nos ajude, Senhor, também a fundamentar a atitude, um propósito bem definido na nossa mente: amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Senhor, grava essa palavra no nosso coração. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Se você quiser tirar esse tempo para orar, fica à vontade. Você pode se ajoelhar no seu lugar, você pode se ajoelhar no altar, fica à vontade. Mas não deixe de falar com o Senhor nesse momento. Louve a Ele. Aproveite esse tempo agora com Deus em nome de Jesus. Meu coração é teu.
ministerial, na vida financeira, na vida acadêmica, na vida, Senhor, em todas as áreas. Senhor, que tudo na nossa vida seja pautado pelo nosso propósito maior: amar a Deus, fazer a sua vontade e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Senhor, nos ajude a viver isso. Só seremos sal e luz se tivermos atitude com ação. Senhor, livra-nos de ser apenas um pouco de atitude, mas que possamos ser um pouco, Senhor, com atitude fundamentada e ação realizada. Senhor, recebemos a Tua palavra nessa manhã, tomamos posse dela e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Sobre a mão de Deus. Aleluia. Senhor, continue nos abençoando sobre essa palavra em nome de Jesus. Nesse momento quero convidar você para ofertar e entregar o seu dízimo ao Senhor nessa manhã. Você que separou aí seu dízimo, sua oferta para trazer, pegue ele nesse momento. Nós vamos orar consagrando ao nosso Deus. Que o Senhor venha abençoar a fidelidade do seu povo. Lembrando, amados, que embora é uma atitude de amor que nós tomamos aqui, não é uma caridade vazia, é fidelidade, é obediência. Nós possamos viver esse momento com a alegria de saber que estamos fazendo aquilo que Deus nos ensina em Sua palavra. Vamos consagrar ao Senhor. Deus, nós consagramos a Ti cada dízimo e cada oferta. Senhor, entregamos na Tua casa nessa manhã com a alegria de saber que, em primeiro lugar, estamos Te obedecendo. Porque com esse ato nós declaramos, Senhor, a nossa confiança não está nisso. A nossa confiança está no Senhor. O Senhor é o nosso provedor e cremos que o Senhor não deixará faltar nada sobre nossas vidas. Abençoa também, Senhor, a Tua obra e que a Tua missão avance nesse lugar e nesse tempo. Abençoe, Senhor, a nossa igreja em nome de Jesus. E faça, Senhor, também que as Tuas promessas se cumpram em nossas casas. Que venha fazer prosperar o trabalho dos Seus filhos e que sobre a nossa mesa não venha faltar o pão, Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Louvamos ao Senhor.
com a igreja, assim nós irmos para a nossa casa. Amados, lembrando, primeiro aviso, que esse aqui eu não posso esquecer de jeito nenhum. Hoje à noite teremos culto normalmente, tá? Então, nossa igreja estará de portas abertas, né? Até tenho conversado isso com os irmãos e irmãs que têm me perguntado. É muito importante, amados, que a igreja do Senhor esteja pronta para receber aqueles que possam vir buscar refúgio. A gente sabe que nesses dias de carnaval, algo que é comum acontecer em muitos lugares, são de pessoas que às vezes estão ali na festa, estão num bloco, estão fazendo alguma coisa, estão num bar bebendo. Deus incomoda o coração e a pessoa vai caçar uma igreja para qualquer canto e nós precisamos estar posicionados. Então, hoje à noite estaremos aqui com as nossas portas abertas para pregar o Evangelho, louvar o nome do Senhor. E se você puder estar presente, esteja presente conosco. Sabemos que algumas pessoas têm a dificuldade do deslocamento, que às vezes o lugar onde mora é complicado à noite, nesse período a gente entende. Mas você que puder, esteja conosco, que é importante a igreja estar posicionada também nesses dias, que a gente sabe, para nós, não é um tempo de alegria, de celebração, é um tempo de clamar, é um tempo de orar, e que o Senhor esteja dando livramento aí às pessoas que estão aí acorrentadas por uma série de situações, de vícios e pecados. Nós possamos estar lembrando aí de orar por essas pessoas. Então, hoje à noite estaremos aqui 19 horas louvando ao Senhor. Quinta-feira, nossos encontros também seguem normalmente. Torre de oração 19 horas, comunidade na mesa 20 horas, venha participar conosco. E uma última palavra que eu quero deixar aqui também para a igreja, uma palavra de orientação, sempre importante destacar. Muito cuidado aí nesses dias, tá? Se você puder, fique com a sua família, sabe? Se tiver pessoal da igreja perto ali, se quiser juntar para estar junto ali, aproveite esse tempo para comunhão, mas muita vigilância, muito cuidado, tá? Mas a gente fazer essa separação, nem tudo é para nós. Essa palavra até compartilhava aqui na semana passada na escola dominical, esse assunto até surgiu, né? A gente conversou sobre isso, que a gente possa aproveitar esse tempo para instruir os nossos filhos, né? Ensiná-los sobre o que é esse tempo e que nós como povo de Deus possamos aproveitar. Esse feriado acaba também chegando para nós, então aproveita para descansar aí, dorme até um pouco mais tarde. O Léo vai continuar acordando cedo, que ele vai fazer isso que eu falei aqui para vocês, né? Vai preparar a mesa, café da manhã, mas você pode, come, descansa e fuja da aparência do mal, em nome de Jesus, amém? Muito cuidado, muita vigilância para todos nós aí. O Senhor nos abençoe, o Senhor te leve em paz para sua casa, bom almoço para você, para mim também. E que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar, Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse culto nessa manhã. Leva-nos em paz para a nossa casa, Senhor. Nos livre de todo mal. Nos livra, Senhor, de todo acidente, de todo homem violento no caminho, Senhor. Que possamos ter uma tarde abençoada, Senhor, em nossas casas. Senhor, junto com a nossa família, com amigos, Senhor, que aqueles que virão à noite, Senhor, possam também vir a esse lugar para te adorar, Senhor, com intensidade, com alegria, e que possamos estar aqui, Senhor, preparados para abençoar aqueles que virão a esse lugar também para visitar, Senhor. Abençoe a tua igreja, abençoe a missão do Senhor que acontece aqui nesse lugar, e que nesses dias, Senhor, de carnaval, nós possamos permanecer firmes, Senhor, dando bom testemunho do teu nome, desviando, Senhor, de todo mal, e que em nome de Jesus nós possamos também estar prontos para interceder pela vida das pessoas, Senhor, que se encontram afastados de Ti. Muito obrigado pela Tua Palavra, obrigado pelos louvores, obrigado pelas orações, estudos da Tua Palavra. Senhor, nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce consolação, comunhão e poder do Espírito Santo de Deus, repouse sobre sua vida hoje e permaneça para todos sempre. Todos digam amém. Aplauda o Senhor.